Estou entrando novamente. Espero que agora esteja bem. Bom, gente, então a gente vai dar continuidade. A Camila já vai entrar aqui com a gente novamente. E aí, vocês falam pra gente também se tá melhor agora, como que tá. Se melhorou a imagem. Olá, Gabriela. E aí, então, vou tentar colocar aqui de novo Tentar colocar de novo, porque eu não consegui, né? Fixar aqui no comentário. Ó, o Ítalo já tá falando aqui que tá melhor pra ele. Camila está entrando. E aí, então hoje a gente tá falando, então, sobre as dificuldades encontradas nas atividades escolares, né? Nesse tempo de pandemia. E como foi feita uma pergunta aí pela Kátia, né? Se é indicado o empreendedorismo na infância, né? A partir dos 4 anos. Então a gente estava falando sobre essa questão, né? De por que a gente começa a trabalhar tão cedo. A gente vê aí que tem para jovens, para adultos, já tem muitos trabalhos voltados, né? Muitos cursos voltados, mas quando se diz a respeito, né? De criança ainda é pouco trabalhado, né? A questão do empreendedorismo na infância. Tá expandindo, tá aumentando, mas ainda é um mercado. A gente entende a importância de trabalhar isso na infância, e é por isso que a USA Escola, então, busca trabalhar a partir dos 4 anos de idade. Então, a Camila voltou aí com a gente. Oi! E agora, pessoal, a internet está melhor, o áudio tá bom, a imagem ficou melhor? O Ítalo falou que estava bom. Então, acho que agora a gente pode continuar. Combinado. Você estava falando, Gabi. Por favor, prossiga. Eu te interrompi, me perdoa. Eu fui perguntar se estava tudo ok por aqui na internet. Não, eu estava só retomando aqui o que a gente já estava falando, né? Para a gente dar continuidade. Ah, sim. E a gente tá aí, né, gente? Tempo de quarentena, tá todo mundo em casa, ou pelo menos a maior parte, né? Entrega em casa e trabalho em casa e escola em casa. Isso se tornou um desafio muito grande, né? Como eu disse aqui no começo, é um desafio para a criança, que muitas vezes ainda, por mais que ela tenha ali já esse hábito do jogo, de conversar com um coleguinha do outro lado ali da internet, mas talvez ela ainda não está preparada para aprender de fato durante horas seguidas de estudo ali, dentro do computador, dentro do online, né? A gente vai falar aqui algumas coisas que podem acontecer, né? Que pode estar tirando esse estímulo. E não só isso, mas os pais também que têm que dividir esse tempo de trabalhar, de ajudar o filho. E, além disso, os professores que estão em casa e que eles precisam cumprir essa carga horária, né? Precisam ajudar as crianças a não ter uma interrupção ali no aprendizado. Inclusive, gente, muito importantíssimo que vocês ajudem as crianças com as tarefas. A gente vai falar disso aqui já já. Então, quando um professor pedir alguma coisa ou fazer uma sugestão de algum material, algum conteúdo para a aula, que tal vocês sentarem com o filho de vocês e descobrir uma forma criativa de resolver essa situação? Porque pra gente que é adulto, adoro, sempre vou voltar nessa fala, toda live. Pra gente que é adulto, a gente tem um bloqueio muito grande, né, da nossa criatividade. Em algum momento a nossa criatividade foi bloqueada.
Então, a gente está pronto para as respostas padrão, para aquilo que é rápido, aquilo que é fácil, mas aquilo que desafia a gente se pega travado. Então, tudo que um professor sugerir, olha, eu vou falar de experiência que eu estou vivendo com outro projeto que eu também trabalho, que é o acompanhar. Os professores estão tendo que dar aula com música para chamar a atenção de criança. Então, a aula já começa tocando música para a criança já ficar envolvida. A criança quem escolhe a música. Então, aí canta junto e faz piadinha junto. E o professor continua ali dando a aula e a criança se sente mais engajada, mais envolvida em participar. Então, se o professor pediu algum material, pedir alguma atividade, que tal sentar com o seu filho antes de qualquer coisa e falar assim: olha, o professor pediu esse exercício, essa tarefa, como que a gente pode fazer isso junto? Será que a gente tem alguma coisa aqui em casa que a gente pode transformar? Ou fazer, né, com que essa atividade seja feita, para a gente fazer com a professora? E se de tudo, né, as soluções que vocês tiveram não deu certo ou não conseguiram encontrar, chama ali a professora no individual, conversa com ela, manda um e-mail, olha, realmente está difícil, está desafiador, existe alguma outra forma? Mas de forma alguma, não peça, não deixe que o seu filho deixe de participar das atividades. Aquilo é importante para ele, né, Gabi? É importante para ele ter esse momento com os amigos, com os colegas. Não cancela uma aula por isso, mas tenta resolver com ele. Olha, é um exercício para você trabalhar o seu desbloqueio criativo. Olha só que legal. São Verdade. muitos desafios. E uma das coisas que a gente até falou na primeira live, né? De como ajustar, né, essa forma de trabalhar nesse tempo de pandemia, que a gente falou sobre o planejamento, né? Então, para começar, então, ter o horário do estudo. Então, as escolas que já estão fazendo trabalho online, elas já têm um horário definido. Então, é importante, se o pai também está trabalhando em casa, tentar ajustar, alinhar esses horários, né? Pôr talvez o tempo do trabalho ou no mesmo tempo do estudo, um perto do outro ali, porque caso você precise auxiliar seu filho, você está ali perto, consegue dar uma pausa e auxiliar. Então, a primeira coisa, a gente já pode estar entrando então na questão do planejamento e organizar esses horários. E Sim. aí, lancei aqui no Instagram a pergunta se os pais acham que esse modo online se torna um momento difícil em relação aos conteúdos, em relação a auxiliar os filhos, né? No momento das aulas, no momento das atividades. E eu esqueci de compartilhar o resultado, gente, porque, né, cabeça bugou. Mas a grande maioria respondeu que sim. Tivemos alguns nãos, mas, se eu não me engano, 90% respondeu que sim. Por isso que nós, então, buscamos trazer para vocês hoje estratégias, né, de como tentar ajudar vocês nesse momento. Entendi. Legal quando a Gabi falou aqui nesse começo sobre criar esse hábito, porque a gente estava acostumado com uma rotina, né? Horário para levantar, ir para o trabalho, levar filho para a escola, e buscar filho na escola, e aula de matemática, aula de português, enfim, aquele tanto de coisa, e de repente tudo parou, né? Tudo cortou e agora a gente está em casa. Então a gente bem sabe qual que é a importância de ter hábitos, né? Ter uma rotina, da criança principalmente ter uma rotina, para ela começar a aprender que ela tem horário para tudo. Ela tem um horário para o banho, para o café, para o lanche, para o almoço, para brincar. Ela tem um horário para ela não fazer nada. Ela tem um horário para ela estudar, que é o que a Gabi falou. Então, ou seja, a primeira dica dessa rotina, né, dessas tarefas diárias aí em relação aos estudos, é criar um horário. Então, é criar um horário no dia para que a criança possa sentar ali e se esse horário for o da aula, a escola geralmente já tem um horário, né? Mas é importante que vocês tenham uns minutos a mais depois, porque às vezes a criança se dispersou naquele momento, né? Então é importante que tenha um momento depois ali para reforçar esse conteúdo. E é legal o que a Gabi falou aqui, que se você conseguir
colocar o seu horário de trabalho ou o seu horário de estudo junto com o do seu filho, é legal. Porque criança aprende com o exemplo também. Então, quando ela vê você envolvido, engajado com as coisas do trabalho, né, tentando resolver situações e estudando, ela vai olhar para você e vai vai te ver como um exemplo. Então, ela vai querer fazer igual. Né? Tem uma pergunta: muitas atividades para serem realizadas e poucas videoaulas normalmente. Olha só, Kátia, tá vendo por que é importante, então, se ter esse horário externo, né? Teve a aula ali, teve mais uma pergunta. Acaba que eu mesmo sou quem tem que reinventar para informar meu filho sobre os conteúdos, mas não sendo pedagoga é dureza. A gente vai falar outras dicas aqui. Verdade. Vamos falar outras dicas Entendemos, aqui. tá? Somos pedagogas, mas te entendemos. Sim, nós vamos te dar dicas aqui hoje de como fazer esse horário ser mais positivo, mais engajado, né? E como trazer mais prazer do seu filho mesmo, de querer sentar ali e querer fazer, se propor a fazer aquela atividade da escola, né? Então, essa primeira dica, né, Gabi, é essa questão do horário. Se você consegue aliar, né, o horário do seu trabalho ou do seu estudo com o do seu filho, ótimo, é o ideal, porque você vai ser um exemplo para ele e ele vai se sentir envolvido naquele período. Mas agora, se você não consegue, porque você tem um horário a cumprir, né, você não consegue ter essa flexibilidade do seu horário de trabalho, tem uma outra dica que é o seguinte: o que a gente está vendo mais acontecer nessas aulas online é que as crianças, ela chora todos os dias, tadinha, eu imagino, Kátia, eu imagino. E nessa questão, Kátia, até na educação infantil, é importante todos, né? Todos nós, todos os pais, todos os educadores, entender que esse momento ele é novo, inclusive para os educadores. Então, todo mundo foi pego de surpresa. Então, as escolas geralmente elas fazem um planejamento no início do ano, planejamento do ano letivo, e de repente esse planejamento teve que ser mudado, todo adaptado. Então, as escolas estão se reinventando, estão se adaptando a esse novo cenário. Então, é importante também a gente entender que também é novo para o professor, ele também é novo nessa forma de trabalho. E a segunda coisa é que na educação infantil, as crianças entre 4, até mais ou menos 6, entre 4 a 6 anos, o tempo de atenção delas é menor. Por isso que acredito que a escola do Safira tem colocado atividades mais práticas. Porque através da atividade prática é o momento que ela assimila o que está sendo passado, o que está sendo transmitido. Porque se a gente coloca uma videoaula para uma criança de 4 anos, ela vai ficar ali 5 minutos e depois de 5 minutos ela não vai prestar atenção, não vai conseguir fazer nada sozinha. A gente sabe que os de 4 anos, para eles fazerem certas atividades sozinhos, é mais complicado, mas também tem essa questão da atenção. Por isso que, geralmente, nessa idade, porque aulas online para a educação infantil, os professores buscam trazer atividades mais práticas, né? Atividades que eles vão precisar desenhar, colorir. Ele chora todo dia. E aí, fica uma dica de tentar modificar esse momento, né? Se ele chora é porque isso está sendo um conflito para ele. Se ele chora é porque ele não está gostando desse momento. Então, vamos tentar tornar esse momento um momento mais prazeroso. Talvez naquele momento da aula mesmo, ele não consegue fazer, ele não está querendo fazer. Mas aí, que tal a gente tentar fazer em um outro momento que ele esteja mais calmo, né? Primeiro acalmar a criança, e aí tentar fazer num outro momento. E aí não precisa dizer, vamos para a aula, vamos fazer a aula. Vamos fazer uma atividade? Vamos fazer um jogo? Vamos fazer uma brincadeira? Porque aí tira todo esse peso de aula. E aí no final você pode trocar ideia. O que você aprendeu com a atividade que a gente fez hoje? O que você entendeu do que a gente trabalhou nessa atividade? Porque aí você consegue trazer o conceito que a aula está querendo trazer para a criança, mas ao mesmo tempo não tornar esse momento um fardo, né? Não tornar esse momento
um momento de um conflito, né? Que aí que pode modificar esse momento aí do que ele chora todo dia, coitado. Né? Acho que esse não é no intuito nem da escola e nem dos pais, né? Exatamente. Era uma coisa que eu ia comentar aqui, porque eles também sofrem, porque perde o foco, se distraem. Na Não verdade, o que tem ele o queria, colega do lado. é isso que eu já ia falar, o que ele queria mesmo não era estar ali online, ele queria estar vendo os amigos dele presencialmente, né? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é isso, ter esse horário. Se você puder acompanhar, ótimo. E se não puder, faça um combinado com a criança. De, por exemplo, olha, preste atenção no que o professor está falando. Anota, se for uma criança pequenininha, pede para ela fazer um desenho do que ela fez naquela aula, né? Porque as crianças menorzinhas ainda talvez não conseguem escrever, mas então pede para ela fazer um desenho. O que foi sua aula hoje? E aí, depois você pode pedir para ela te explicar. Essa é uma das formas de aprender. Né? Existem muitas formas de aprender. Então, para outras crianças, usar outras estratégias. Então, se elas estão distraindo, dispersando, tá achando chato a aula, faz um combinado com ela. Olha, vamos fazer o seguinte: depois que a aula acabar, quero que você me conte o que aconteceu. Mas vamos fazer um desenho ou vamos fazer um esquema para a gente entender o que está acontecendo? E mesmo que a criança não tenha entendido quase nada da aula, o importante é que ela tenha ouvido algumas palavras. O que já aconteceu, por exemplo, com alunos que eu já tive? A aluna não estava entendendo nada do que estava acontecendo na aula e era sobre sistema solar. Né? Aí eu perguntei para ela, mas o que você ouviu da aula? Aí ela, no primeiro momento, ela estava ali meio ríspida, né? Meio fechada, né? Como se ela não quisesse se abrir. Mas aí saiu assim, sol. Aí eu acolhi aquela resposta e falei, ok, o que mais que você ouviu? Ela, lua? Falei, beleza, o que mais? E aí ela foi lembrando, planetas, não sei o que. Ela foi falando muitas coisas que estavam relacionadas ao sistema solar e a gente fez um esquema, um mapa mental e ela adorou, porque criança adora que tá de caneta colorida, né? Então ela adorou desenvolver o mapa mental porque ela fez cada coisinha, cada ideia que ela lembrou de uma cor e no final das contas ela só precisou de ler no material dela de novo aquilo que ela ainda tinha dúvida. Ou seja, ela entendeu que ela aprendeu, mesmo que do jeito dela, no processo dela, que foi um pouquinho mais lento, mas ela aprendeu o que o professor falou. Então, acho legal usar essa estratégia de, na hora que você acabar a aula aí, me conta o que aconteceu. Faz um desenho para mim, depois eu quero que você me explica. Entendeu? Essa é a primeira dica, assim, dessa questão do hábito e dos horários. Mas outras coisas também a gente falou, por exemplo, sobre a paciência dos pais, né, Gabi? Na hora de ensinar uma tarefa, na hora de fazer um para casa. Às vezes falta um pouco de paciência, por N motivos. Seu trabalho, que talvez está por aqui, já está apertado, cheio de coisa para entregar, e você tem que parar um momento para você ajudar a criança. Então, são N motivos. Esse próprio período que a gente está vivendo, não é à toa que teve aí um aumento da procura por terapeutas, né? Importantíssimo essa preocupação com a saúde mental, né? Inteligência emocional nessa hora, autoconhecimento, é importantíssimo. E já existem estudos até que relatam sobre o pós-pandemia, né? Sobre essa procura necessária de um profissional que te ajude a cuidar da sua saúde mental. Mas para o momento, essa falta de paciência, a criança que chora na hora da aula, isso é muito comum, né? Porque, como a Gabi disse aqui, é algo novo, né? Tá todo mundo vivendo novo agora, tá sendo um desafio. E aí, como lidar com essa falta de paciência, né, Gabi? Num primeiro E é tua. momento, num primeiro momento, eu sugiro, assim, a sugestão é que você acolha ali uma resposta que a criança deu. Então, vamos supor que vocês estão fazendo uma atividade, um exercício, e a criança fez uma resposta. Eu volto aqui no bloqueio, né, que a gente tem. Então, ouve o que ela tem a dizer primeiro. Porque a gente precisa de lembrar que cada um tem um processo de aprender. Né? Eu aprendo diferente da Gabi, eu aprendo diferente de todos vocês que estão aqui na live com a gente. Vocês aprendem diferente de mim.
Então, tem gente que aprende lendo, escrevendo, conversando. Tem gente que aprende assistindo a um vídeo. Então, cada um aprende de uma forma. Nesse momento, eu peço que você acolha aquela resposta sem nenhum julgamento. Se estiver correta, reforça isso, né? Para que a criança fique feliz, ela vai ficar engajada de que, nossa, consegui acertar, consegui chegar numa resposta legal para o meu exercício. Mas se estiver errado, não questione, não brigue, simplesmente fala assim: o que que você acha que tem de diferente da sua resposta com o material da sua escola? Mostra o livro, mostra o caderno. Importante aqui lembrar de usar todo o recurso que a escola deu primeiro, para depois a gente ir para o Google. Porque a criança ela já está ali o tempo todo no online, o tempo todo na aula online. Para ela parar de novo, para ela ler um textão, acho que vai ser complicado. Mas tenta conversar entre vocês de forma, sem um julgamento, o que é que pode estar errado, mas sem julgar a criança. Fala com ela: olha, você acha que está parecido com a resposta do livro? O que é que você acha que tem de diferente? E tenta fazer essa continuação dessa discussão. O Evandro até mandou aqui, ó: muitos pais estão trabalhando em casa e, ao mesmo tempo, tem que arrumar um tempo para acompanhar os filhos. Né? Esse talvez seja o maior dos desafios, né, Gabi, dos pais hoje com as crianças em casa, ter essa disponibilidade do tempo. Uma das dicas é essa de escolher um horário para que a criança, para que vocês possam estar juntos, seja no momento do trabalho, do estudo. Senta a criança perto de você, né? Pede para que a criança mostre para ela o que você está fazendo. Olha, mamãe e papai tá fazendo aqui o trabalho, olha que legal. Então senta aqui para você fazer o seu também. Eu também quero ver, mas eu preciso que você preste atenção aí enquanto eu presto aqui, nesse primeiro momento. E daqui a pouco a gente conversa. E mesmo que ela te interrompa, né, em algum momento, faça o combinado com ela. Olha, quero ver seu desenho, quero ver o que o professor está falando na aula, hein? Me conta aí o que aconteceu Isso através de um ajuda desenho. bastante. Porque na hora que é o momento que ela perde o foco, perde a atenção, quando você fala: ó, presta atenção que depois eu quero saber, ela volta a atenção rapidinho, porque ela entende que depois ela vai te explicar. E a forma dela te Sim, explicar, ela já vai toda empolgada, né? sim, E, e até nessa questão, né, dos pais também estarem trabalhando em casa, então também pode estabelecer algumas atividades, né, fazendo os próprios combinados com as crianças. Então fala, então, por exemplo, pela manhã vai ser o tempo de você fazer as atividades da escola, os para casas, e enquanto eu vou trabalhar no computador, um exemplo. Aí depois a atividade seguinte vai ser um momento de ver um filme. A outra atividade é um momento de brincar. Então, fazer esses combinados das atividades em determinados horários vão ajudar, porque vai ser um tempo que você consegue manter a criança focada numa determinada atividade, enquanto você também precisa estar focado no trabalho, né? Para quem está trabalhando em casa. Então, fazer esses combinados, né? Dividir os horários, dividir as atividades. Vai ter aquele momento que a criança não vai querer seguir a atividade? Vai, porque isso é muito comum, principalmente os menorzinhos. E aí é a hora de você chegar, então. Meu filho, o que a gente combinou? A gente não combinou que agora é o seu momento, né, de brincar sozinho, ou agora é seu momento de assistir o filme, agora é o momento de você fazer aquele desenho que nós combinamos, né? E aí você pode também trabalhar com o sistema de recompensa. Em cada atividade concluída, trabalhar, né, com as recompensas. E as recompensas pode ser estrelinha, pode ser um abraço, pode ser um momento cinema juntos, pode ser, né, uma festa de pijama juntos, que vocês podem fazer à noite juntos, né? Então são pequenas dicas, né, que ajudam, né, a trabalhar o foco e a atenção também das crianças. Porque a gente sabe que criança pequena dentro de casa, não é toda hora que ela vai conseguir ficar focada numa atividade, não, né? sim. Aí a gente pode estar usando essas estratégias. E é legal lembrar também que as recompensas elas têm que estar atreladas a valor e não a preço. Né? Uma recompensa que você atrela ao dinheiro,
a criança ela vai crescer entendendo que o que é mais importante ali para que ela cumpra uma tarefa é o dinheiro que ela vai receber em troca. Então, é importante que a gente se lembre que essas recompensas precisam ser atreladas ao valor. O que é isso? Os valores que vocês têm como família. Então, a Gabi sugeriu ali o cinema, uma festinha, um lanche, aquele lanche que a criança gosta muito e vocês podem pedir pela entrega, né, no delivery. Então, são coisas que vocês vão fazer juntos, né, Gabi? Para agregar valor à família e à criança. Isso. E aí, nesse exemplo da entrega aí que você deu, né? Pode até deixar ela mesma pedir, você auxilia ele e ela mesma pedir. Porque como é algo novo, ela vai se sentir totalmente extasiada por saber que ela tá fazendo o pedido, por saber que ela vai pedir sozinha, né? O iFood lá, o Uber Eats, sei lá qual que vão. Exatamente. É atrelar esse valor. O valor que a sua família Gente, já tem eu e o que a só vou criança vai acender a adquirir. luz ali, tá? Ok. Porque Enquanto tá a Gabi, é, luz. enquanto Quando a minha Gabi pessoa vai não tem lá, luz, mas vamos conversando. enquanto a Gabi tá ali acendendo a luz, vocês podem ir deixando perguntas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, porque as nossas lives elas também são baseadas naquilo que é a dúvida de vocês, a pergunta de vocês. Então, pode mandar a dúvida, a pergunta aqui nos comentários, né? Igual vocês já mandaram algumas aqui hoje. Tem uma caixinha de pergunta aí embaixo, pode deixar a pergunta nela. Essa live que a gente fez agora, com esse tema, foi baseado nessa pesquisa, olha só que legal. Então, tinha muita gente se sentindo desafiado com esse momento novo do mundo online, da escola em casa, e a gente resolveu trazer essas dicas para ajudar vocês a ter esse momento diferente, né? E ajudar o seu filho a ter prazer em estudar, né? Em querer fazer as atividades da escola com mais vontade, com mais engajamento. Conseguiu acender aí, Gabi? Conseguindo. Ajudou muito não, mas A se essa minha aqui pessoa também tá meio forte hoje, porque a luz aqui é meio amarela, mas eu acho que tá nós dando, tá tranquilo. E temos mais dicas, né, Gabi? Que outras dicas que a gente pode dar aqui para os pais? temos agora sobre os conteúdos, né? Às vezes é um conteúdo que você não domina, e isso é super natural, tá? Então não se assuste, ah, meu filho está vendo uma matéria que eu não sei. Gente, isso é super normal, né? Então, esse é um momento também de descoberta para nós, né? Os pais, os adultos. Então, a gente pode trabalhar aí fazer um trabalho em equipe, né? Você aprende com seu filho aprende com você, e você fazer um trabalho em equipe com o professor, porque se é um conteúdo que você não domina, e você precisa ajudar seu filho, precisa explicar para ele, se há dificuldade, pode gerar um certo desinteresse da parte dele também. Então, como fazer isso? Como dominar o conteúdo? Então, esse é o momento que a gente pode falar, dar duas dicas, né? Você entrar em contato direto com o próprio professor e falar, ô professor, esse conteúdo está sendo um conteúdo mais complicado, a gente não está conseguindo resolver tal questão, né? Então, o que a gente tem lá na USA e algumas escolas também até já trabalham, né? São os grupos de WhatsApp com os pais. E é legal também, né? Fazer um grupo que tem o professor, porque às vezes as dúvidas de um pode ser a dúvida do outro. Então, ter esse contato direto com o professor é muito importante, essa parceria, principalmente nesse momento. Então, essa parceria vai auxiliar bastante. E também a gente pode trabalhar com as videochamadas que seu filho pode trabalhar com o colega. Então, sempre tem aquele colega, né? Que ele tem mais afinidade, que ele consegue ter um contato. Então, fazer uma videochamada. Nossa, fulano, esse conteúdo aqui eu tô tendo um pouco mais de dificuldade. Você entendeu? Como que você entendeu? Qual a parte que você achou mais fácil? Qual a parte que você está achando mais difícil?
E aí fazer essa troca de ideias, essa troca de experiência, essa troca de aprendizado. E aí você, pai, você, mãe, pode entrar junto nessa, né? Fazer esse contato direto no momento lá que ele está fazendo contato com o colega, você pode estar junto e pode também, como eu disse, estar fazendo esse contato direto com o professor, porque né, a gente entende que vai ter mesmo conteúdos que um ou outro não vai dominar, às vezes são conteúdos, né, como a educação está avançando, as escolas estão avançando, então isso é super natural. Ó, temos um comentário aí, né, Camila? E a Kátia perguntou o que ela gostaria de ter. Ela queria saber mais informações sobre como montar essa rotina com a criança. Depois a gente pode entrar em contato com você, Kátia, após a live aqui, para a gente conversar sobre como montar essa rotina, como você pode desenvolver esses hábitos, né, com a criança em casa. E a gente vai te ajudar sim. Né? Eu vou te pedir um favor aqui, manda assim que a gente encerrar a live, porque depois a gente consegue achar, né? Eu, principalmente, porque eu não tô aqui no perfil, tô no meu pessoal. E eu não sei se a Gabi depois vai conseguir achar o seu nome, mas manda no perfil da EUSA aqui uma mensagem falando, oi, eu sou a Kátia. Eu gostaria de saber mais informações sobre como adaptar a rotina, né? O quadro de horários. Manda no direct aqui do perfil da EUSA, ok? Que aí a gente entra em contato com você. E esse também já pode ser um tema, né, Camila, para a gente trabalhar aqui na nossa Tema! live. Já temos um tema da próxima live, quem sabe? Né? Porque, como eu disse, essa pode ser a dúvida de outros também, né? Sim. Vai falar É. assim. Então, a Sobre o gente que a Gabi pode. falou. Pode falar, pode falar. Eu ia falar que a gente pode estar falar das dicas e no final voltar nessa dúvida da Kátia. Sim. Sobre o que você falou do professor, esse relacionamento é legal, porque quantas vezes na vida da gente, assim, da escola, a gente tem esse contato com o professor, né? É sempre numa reunião muito corrida, e eu acho que existem pontos positivos desse mundo online. Então, ou seja, você consegue estar mais próxima do professor, do seu filho. Então, quando surgir a dúvida, né, tem algum conteúdo que você, como pai, mãe, não domina, é importante a gente acolher isso, não é falho. A gente tende a querer ser super-herói todo dia, né? Mas é importante a gente entender que a gente também erra, a gente também falha. E passar isso para o nosso filho é um ensinamento muito grandioso, porque ele também vai aprender que ele também pode errar, mas que é importante que ele aprenda com esses erros. E como? Às vezes vai ser delegar uma função. Então, vocês, como pais, se nesse momento do estudo tem algum conteúdo, alguma matéria que está difícil, está desafiadora, porque vocês viram, sabe-se lá quanto tempo atrás, porque tudo mudado, tudo está diferente. Então, tem coisa que vai ser desafiadora mesmo. Então, qual que é a ideia? Delegue. Chama lá a professora, conversa com ela, bate um papo com ela, fala com ela, olha, tá desafiador, como é que a gente pode ajudar o nosso filho em casa? E aí tem algumas dicas, por exemplo, de atividades para vocês tornarem esse estudo mais prazeroso ainda. Então, se é uma aula de ciências, lá na USA uma vez a gente deu até uma aula sobre a poluição dos rios. E aí, como que porque a gente desenvolve essa temática também de sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, todos esses pontos, né, Gabi, que a gente fala ali para o cuidado com a nossa vida, com o nosso planeta. Né? Então, nessa aula, como que a gente fala isso para os meninos, sendo que é uma coisa que eles já veem na escola, por exemplo? Então, a gente levou uma experiência. Existem N experiências hoje no YouTube que vocês podem fazer em casa, com coisas em casa. E olha só que experiência legal para o seu filho aprender de forma diferente. Né? Com certeza, nunca na vida dele ele vai esquecer aquela experiência. Eu tenho certeza que você nunca esqueceu na sua vida da experiência que você fez com o feijão. O feijão brotando no algodão. Quem nunca, né? Tenho certeza. Quem nunca? Inclusive, quando é criança, a primeira coisa que a gente fala, nossa, eu lembro de quando eu fiz isso na escola. Então, ou seja, você nunca esqueceu dessa experiência. Talvez você tenha esquecido de termos técnicos que você viu na aula, mas você nunca esqueceu o porquê daquilo e qual era o resultado daquilo.
Então, façam algumas experiências, façam jogos, né? Existem jogos de aprender matemática, então a matemática não precisa ser aquela coisa tenebrosa que muita criança acha que é. Não, vocês podem fazer jogos matemáticos usando massinha, palitinho, enfim, um tanto de coisa, né, para tornar esse estudo mais prazeroso. A gente ainda pode falar, Gabi, sobre as reclamações. A Kátia até falou essa introdução aqui da criança que chora, mas a gente tem aqueles que são maiores também e que reclamam todo. A gente teve uma live que uma mãe até falou aqui, né? Minha filha reclama o dia todo. O que a gente pode trazer de dica para poder ajudar esse pessoal que está com esse problemão em casa da reclamação? É a turminha que reclama? Sim. Então, turminha que reclama, vamos lá. Bom, então, primeira coisa, né, que a gente pode falar aí da galera que reclama. Gente, como eu disse agora há pouco, a primeira coisa é a gente compreender que como isso é novo para todo mundo, então gera uma ansiedade maior, então gera um estresse maior, geram mais conflitos, né? Então é importante a gente entender que aquele conflito, aquele estresse, nesse momento ele pode ser, ele pode ser não, ele é resultado desse novo momento que a criança está vivendo, né? Então, primeira coisa, tá na atividade da escola. O Ivano deu uma sugestão aqui de jogar banco imobiliário, ajuda na matemática e para a educação financeira. Verdade, uma boa dica de jogo. Você trabalha em paralelo com duas coisas, né? A matemática e a educação financeira. E aí, falando então das reclamações, então, gente, naquele primeiro momento, não força, é importante não obrigar para não gerar aquele bloqueio, né? Não gerar, como é que eu posso dizer? O próprio conflito, né? O próprio conflito, né? Interno, até gera um desgosto pela matéria, pela disciplina ou pelo professor. Então é natural ter as reclamações, você fala, ai, que aula chata, ai, principalmente os menores, né? Entre aí os 7 e 10 anos, a maior reclamação é, ai, que aula chata, ai, que ficar na frente do computador. Então faça aí pequenas pausas, né? Se a aula é de 1 hora online, dá essas pequenas pausas, né? De ir no banheiro, beber água, para poder, né, dar uma despertada. Deixa uma fruta leve ao lado do computador, deixa um caderno de anotação para poder estar anotando. Às vezes, existem crianças que têm uma atenção de forma que ela pode estar desenhando, mas ela consegue prestar atenção em tudo que está acontecendo na sua volta. Então, isso também é muito legal para essas crianças que podem ter essas dificuldades. E aí tá ouvindo a aula, mas aí tá ali com o caderno, tá escrevendo, tá desenhando. Se estiver escrevendo sobre a aula, melhor ainda, né? Porque você tá replicando o conteúdo que você viu. Então, a aula tá chata, faça pequenas pausas, faz um alongamento antes. E aí os menores, por exemplo, daqui a pouco, quando acabar a aula, a gente vai ver um filme. Porque aí ele já muda a expectativa também, né? Do que vai acontecer depois. Uma outra dica legal também, a gente até trouxe essa dica aqui para coisas que podem acontecer à noite. Então, por exemplo, a gente falou do mindset da positividade. Esse mindset, ele pode ser adaptado para outras situações. Então, por exemplo, vocês podem trazer esse papo para a criança de, ao invés de escrever o que ela achou, né, de interessante na aula, o que aconteceu na aula, de repente esse pode ser o papo. Olha, hoje, né, a partir do momento que ela estiver reclamando, ali, aula chata, não entendi nada. Então, na próxima aula, acolha aquele momento, né, sem o julgamento novamente. E na próxima aula, um pouquinho antes da aula começar, fala com o seu filho assim, olha,
eu quero que você anote para mim ou que você faça um desenho de 3 coisas legais que aconteceram na aula hoje. Faz esse desafio para ele. Então ele vai falar, mas não tem nada legal. Aí você cita algumas coisas para dar uma instigada. Então, por exemplo, você viu seu amigo que você gosta? Teve algo com aquele professor que você gosta? Teve alguma curiosidade da matéria hoje que você quer pesquisar? A gente senta ali, faz uma experiência, ou vê um vídeo. E aí você já pode deixar para essa criança até como uma recompensa assim, ó. Você hoje escreve para mim o que você achou, desenha. O que você achar de interessante na aula, nós vamos pesquisar uma experiência ou algum texto que você, né, gosta de ler, algum desenho que você gosta de assistir, que fale sobre esse tema. E a gente vai fazer isso junto. Aí vocês escolhem um horário do dia e pode ser esse horário dos minutinhos extra ali, para poder reforçar esse conteúdo. Então, assim que acabar a aula, essa criança, ela vai, assim que você acabar de falar isso, ela vai criar uma expectativa de que, opa, eu posso, se eu fizer isso, eu vou poder fazer uma coisa super legal depois da aula. Então, ela vai o tempo, mesmo que ela se disperse ali, o tempo todo ela vai ficar assim, não, pera, eu tenho que anotar, eu tenho que fazer um desenho de 3 coisas aqui para depois da aula. E eles vão falar isso com os amigos, ó, meu pai e minha mãe vai fazer uma experiência comigo, não fez com você. Então eles vão se desafiando. E ainda vai contar para os outros. E vão se desafiando, né? Então, eu acho que é muito legal. Essa é uma dica para reclamação. Então, para criança que chora, por exemplo, quem sabe assim que acabar a aula, nas nossas aulas, por exemplo, da EUSA, a Gabi trouxe esse exemplo das crianças as crianças menores, que têm dificuldade de ter esse foco, essa concentração. Então, a aula tem que ser mais dinâmica, tem que ter mais jogos. Nas aulas que a gente dá aqui às segundas, né? A gente está tendo aulas, tem uma turminha, né, Gabi? 2 turmas, na verdade, na segunda-feira. E aí, nas aulas com os menores, a gente sempre traz uma explicação muito rápida sobre o que é a nossa aula, qual que é o tema. E aí a gente coloca muitos jogos e atividades. E a gente sempre deixa uma atividade para eles fazerem, para mostrar para a gente, assim, o que eles entenderam daquela aula. Né, Gabi? O que eles entenderam? E é muito importante as atividades estarem relacionadas, né, com o que você está trabalhando. Então, por exemplo, a gente, na nossa última aula, a gente trabalhou... Sabe o que a gente trabalhou mesmo, Gabi? Na última aula, nós trabalhamos musicalização. A relação do empreendedorismo com a musicalização. Verdade. E olha que tem uma curiosidade. No início da aula, os menores, eles falaram que não conheciam nenhum instrumento, que nunca tinham visto instrumento musical. E quando a gente começou a mostrar sons dos instrumentos e mostrar fotos, eles começaram assim, eu conheço! Foi a coisa mais fofa. Um deles a gente mostrou um saxofone, né? Já na expectativa de que talvez eles não sabiam que instrumento que era. Mas aí um deles falou assim, isso é um saxofone. Mas falou com uma vozinha tão bonitinha. Foi tão fofo. Então, olha só, às vezes o que eles precisam é ser instigados mesmo. Então, olha, o que vocês podem fazer? A gente, através da nossa aula, a gente usou o... Né? Oi? Atividades muito práticas, né? Que eles vão fazer, que eles vão ouvir, que eles vão ver, que eles vão colorir, que eles vão desenhar. Então, tudo que eles têm que fazer. E aí você trabalha um jeito, igual nessa aula, a gente trabalhou musicalização, tá? Então, instrumentos musicais, a questão da música, né? E aí nós trabalhamos então com sons, né? Mostramos alguns sons e eles tinham que identificar que tipo de instrumento que era. Alguns que eles não conheciam, nós mostramos. Isso até trouxe também um pouco da atenção, né? Porque eles tinham que ficar atentos no que eles estavam ouvindo, né? Perceber o que eles estavam ouvindo. Então, trabalhou também indiretamente a atenção deles. Uhum. E a coisa mais fofa, que eles identificaram as habilidades da música, através da música, né? Então, eles entenderam o trabalho em equipe, numa orquestra. Isso. Né, Gabi? A aula foi muito legal com eles dessa semana, porque a gente mostrou imagem, som. Então, eles vão ficando focados em tudo isso, né? Então, Gabi,
Estou com medo da nossa live cair, porque novamente a hora passou, o papo tá legal, mas já deu. Tá dando 1 hora Tá quase. e a A gente nossa live entrou. vai cair. É verdade, é porque Ah, então. a gente entrou, saiu, entrou de novo, né? Mas já tá quase dando. Aí, Tá. então, Kátia, nós não esquecemos de você, tá? Deixa aí uma mensagem no nosso direct que a gente responde. É, das dicas, então, nós deixamos Para o essa, hábito. né? Sim. E aí, voltando, eu acho que vai cair, gente. Então, Então, um beijo para todos vocês. E sexta-feira que vem teremos um novo encontro. Muito bom verdade, vocês aqui hoje e cheio de dúvidas. A gente adora quando tem muita pergunta. verdade. E outra coisa, já tem lá no nosso canal do YouTube, tá, gente? Tem atividades também de educação financeira. E tem também atividade que pode estar fazendo em casa. Então, pode entrar lá, tem algumas. E na nossa página também do Instagram tem algumas dicas de atividades também que pode estar fazendo no feed, né? No feed. No feed tem algumas. E lá no canal também. Então, entra lá, curte, compartilha. É isso aí. Então, um abraço para todos vocês. Um abraço, Gabi. Boa semana, bom final de semana. Então, abraço, pessoas. Então, depois conta pra gente também o que vocês acharam desse novo horário, tá? Se preferem nesse horário, se preferem na sexta pela manhã, tá? Para nós, os dois horários é ótimo, mas a gente quer saber de vocês também, o que vocês acham, tá? Combinado? Então, beijos, beijos, galera. Até a próxima. Até a próxima.